E aí galera, vamos continuar com o review de Jujutsu Kaisen com o jogo do abate. E só recapitulando aqui, para caso você tenha esquecido o que aconteceu no último review, a gente terminou já a luta do Itadori contra o Higuruma, onde o Itadori saiu vencedor bem por pouquinho e agora eles estão conversando. Higuruma, depois de ver toda a bondade no coração do Itadori, decide aceitar o plano do Yuji Itadori e diz que vai tornar possível a troca de pontos dos jogadores. O Kogane então aceita, e essa é a regra 10. Os jogadores agora então vão poder trocar de pontos uns com os outros. Itadori fica lá tranquilão, aliviado, finalmente conseguiu seu objetivo, e logo em seguida o Higuruma dá um ponto para o Yuji Itadori. Assim ele não vai precisar matar ninguém e nem tentar convencer alguém de dar um ponto para ele. Então o Itadori, participante do jogo do abate, está salvo por 19 dias por conseguir um pontinho. Depois de feito isso, o Higuruma se despede rápida e abruptamente, saindo do teatro. O Itadori até mesmo chama ele ali: Higuruma, o que você vai fazer agora? Se não se importar, nós gostaríamos muito de sua ajuda. Porém, o Higuruma explica de onde vieram os seus 2 pontos extra, porque ele tinha 102 pontos, e esses 2 pontos extras que ele tinha vieram do juiz e do promotor que ele matou, que foram as primeiras mortes que ele fez logo quando conseguiu seus poderes. Agora que ele viu toda a bondade no coração do Itadori, ele percebeu que fazer isso é errado, mesmo que esses juízes e promotores estivessem tentando culpar uma pessoa que era inocente naquele julgamento. Por isso, o Higuruma diz que ele vai se entregar logo que as barreiras se abrirem, e até lá ele vai pensar no que deve fazer. Porém, ele não deve continuar ao lado do Itadori, porque isso faria com que ele acabasse se odiando ainda mais. Então ele prefere sair de lá e cuidar da vida dele, acabando assim a luta e o envolvimento do Itadori com o Higuruma. Partimos agora então para o Megumi, que foi enganado pela Remy. Ele tinha pedido para Remy levá-lo até o Higuruma, mas a Remy mentiu e o levou até o Reg, um outro xamã, um outro feiticeiro reencarnado do passado. Reg diz que só de olhar para o Shikigami do Megumi, ele já consegue perceber que esse Shikigami não é qualquer coisa. O Megumi é forte. Pelo Megumi ser forte, ele diz que não vale a pena matar o Megumi e conseguir os pontos do Megumi. Ele deveria se aliar a ele, ao Reg, e pergunta ao Megumi o quanto ele sabe sobre a migração, a extinção. Megumi então responde que é um ritual que toma vantagem da energia amaldiçoada pertencente aos jogadores dentro da barreira, para atravessar as pessoas do Japão para a outra costa, tornando eles assim não humanos no processo. Megumi ainda fala que não vai contar sobre o Tengen, que foi a pessoa que falou sobre todos esses assuntos aí para o Megumi e para o Reg. E só um alerta aqui, porque quando o Megumi fala que é para atravessar as pessoas para o outro lado da costa, o que o Megumi quer dizer aqui é transformar os habitantes do Japão em pessoas suscetíveis a se assimilarem ao Tengen, que é esse o objetivo do Kenjaku. Então ele quer transformar essas pessoas em alguém suscetível a essa assimilação, e quando assimilar todas essas pessoas, todos os habitantes do Japão com o Tengen, eles irão se transformar em algo não humano no processo. Só traduzindo aqui o que o Megumi quis dizer. A resposta do Reg aqui foi até engraçada com a cara dele. Ele fala: que isso, cara? Você parece até mesmo amigo do Kenjaku ou algo assim. E essa resposta dá um espanto no Megumi. Eu pensei que teria um aliado do Kenjaku no meio do jogo do abate. Só não esperava encontrar tão cedo. Porém, Reg continua: o que você acabou de dizer sobre tomar vantagem da energia amaldiçoada dos jogadores provavelmente não passa de uma fachada. Não, ao invés de uma fachada, eu acho que esse é o plano secundário ou terciário do Kenjaku. A minha base para isso são apenas 3 fatores: número de jogadores, diferença de habilidade dos jogadores e a regra da barreira. Se aproximadamente 1000 jogadores fossem distribuídos igualmente em 10 colônias, teriam 100 pessoas em cada colônia. Mas entre os jogadores tem feiticeiros que são extremamente fortes, como o Hajime Kashimo e o Higuruma. 60 feiticeiros já foram abatidos apenas por esses 2. Deveria ter pelo menos uma pessoa em cada colônia com um nível parecido. Megumi então já entendeu
o que o Reg quer dizer aqui. O que o Reg quer dizer é que por ter pessoas com um nível de poder tão diferente do resto, significa que vai entrar em uma estagnação o jogo do abate, porque só vão sobrar os fortes e aí não vai haver mais mortes. E o Reg diz que essa estagnação já chegou, ao menos na colônia em que eles estão, na colônia de Tóquio 2. Além desses fatos que o Reg já disse, tem também o teletransporte que ocorre quando se entra dentro da colônia. Um dos objetivos desse teletransporte deve ser dispersar as pessoas, mas o objetivo principal provavelmente é estimular um despertar secundário precoce nos feiticeiros modernos. Quando a pessoa entra numa colônia e é transportado para um lugar aleatório, isso deve forçar um despertar nessas pessoas que entram na colônia. Alguns ou muitos já morreram com esse teletransporte. Se eles realmente quisessem tomar vantagem da energia amaldiçoada dos jogadores, eles iriam querer a maior quantidade de feiticeiros possíveis e que eles tenham batalhas longas e disputadas. Não é isso que está acontecendo. A permanência dita nas regras era só um disfarce para esconder o plano de verdade deles. E dito essas coisas, a gente vê o Kenjaku finalmente, o Kenjaku aparecendo de fato. E ele está com um governo chinês. Segundo o que o Reg está dizendo aqui, o objetivo principal do Kenjaku é jogar uma bomba quando só os fortes sobrarem e assim a migração e extinção, ou o jogo do abate, a mesma coisa aqui, só que com nomes diferentes, terá cumprido o seu papel. O Reg diz que não sabe o que vai ser essa bomba e ela pode não estar muito distante desse momento. Para se preparar para essa bomba que o Kenjaku está planejando, ele está tentando recrutar aliados poderosos e acumular também muitos pontos. E galera, só um spoiler aqui, o Reg tinha razão, tá? Não seria bem uma bomba, mas o plano do Kenjaku realmente envolvia acabar com o jogo do abate. Ele ia fazer com as próprias mãos, mas de fato ele tinha razão. O Kenjaku desejava acabar de vez com o jogo do abate, liberando as barreiras, espalhando essa energia amaldiçoada para todo o Japão que ele tinha acumulado com a morte de tantas pessoas. Então o Reg tinha total razão em conseguir aliados fortes para essa bomba aí que o Kenjaku ia soltar, que veio mais pro final de Jujutsu Kaisen. Com toda essa explicação, o Megumi tem uma pergunta. Ele aponta pra Remy e fala: ela não me parece muito forte, por que você está recrutando essa pessoa também? E o Reg responde: ela é só uma isca escolhida aleatoriamente para atrair os jogadores, já que eles são menos cuidadosos em relação às mulheres. Megumi ainda complementa de uma maneira bem sombria aqui. Ele fala que além disso, dela ser uma isca, ela também é uma inútil, então a qualquer momento você pode matá-la e transformá-la em pontos assim quando você quiser. Mas o Reg diz que ele nunca faria esse tipo de coisa e a Remy parece acreditar nisso. Ela fala que o Reg é o seu cavaleiro de verdade e que ele vai protegê-la de tudo. Megumi tá pistolão com ela por ela ter enganado, então já começa a xingar ela o tempo inteiro, sua tola. Mas volta agora a atenção pro Reg e ele pergunta: você e seus amigos têm 100 pontos combinados? E o Reg diz que sim. Sendo assim, ele se encaixa no plano do Megumi. Megumi diz que logo será adicionada uma regra em que os pontos poderão ser transferidos entre os jogadores. Por isso ele fala pro Reg passar os seus pontos e então ele vai considerar entrar no grupo do Reg. Com uma condição tão absurda dessa, óbvio que as negociações falharam. E agora começa o ataque do grupo do Reg pra cima do Megumi. Na porta que estava atrás do Megumi sai um cara que tem uma técnica de modificar suas unhas e seus dedos. Parece que ele fica com garras mais poderosas e ele ataca o Megumi de baixo pra cima. O tudo no momento em que ele faz o seu movimento, o Megumi desaparece bem na frente dos seus olhos, espantando tanto esse cara que atacou o Megumi quanto o próprio Reg. Logo em seguida, o Megumi e o Kon aparecem embaixo desse cara, nas sombras dele. Megumi agarra esse cara e joga pra fora do prédio. Ao mesmo tempo, o Kon ataca o Reg. No ar, o Megumi ainda utiliza a Nui, que acerta ele juntamente com o choque. A gente tem que lembrar que a Nui tem o poder de dar choque
choque. Então, além da pancada, ela também eletrocutou o oponente, dando uma pancada feia. O cara cai aí vários andares e ainda por cima destrói o chão com o impacto que a Nui deu nele. A Remy, vendo tudo isso, vê que aquele pássaro que ele tinha invocado desde o começo não tinha sido desfeito e sim escondido. O Megumi, desde o princípio, estava guardando uma carta na manga, ameaçando então a Remy. Agora o Megumi fala pra ela nunca mais aparecer na frente dele de novo. A Remy até mesmo fica nervosa com uma ameaça dessa, mas ao mesmo tempo o Kon está tendo dificuldades com o Reg. Ele leva 2 facadas na boca, isso deve ter doído, e o Reg parece não ter tido problemas em lidar com o Kon. Ou seja, o Reg é forte pra caramba, porque o Kon é um baita de um Shikigami. Além disso, tendo ferido o Kon, o Reg ainda dá um aviso ao Megumi. Ele fala que pelo fato do Megumi querer os pontos do Reg e dos seus companheiros, parece que o Megumi não tem a intenção de matá-los, e sim só derrotá-los. Porém, aqui vai o aviso do Reg: se o Megumi não lutar com a intenção de matar, ele vai se arrepender no momento em que estiver morto. Depois de dizer essas palavras, Olho aparece bem na sacada onde o Megumi estava e ele explode. Reg se agacha se protegendo da explosão, e esse olho é de uma outra pessoa, é do Iori Hazenoki, um outro aliado do Reg. Esse cara tem 35 pontos, é bastante ponto até. E ele arrancou o seu olho e aparentemente também um dente para fazer essa explosão. A habilidade dele requer que ele arranque partes do seu próprio corpo para que ele possa explodir essas partes. Ainda assim, não foi o suficiente para derrotar o Megumi. Megumi conseguiu se proteger e sair dessa explosão com vida. Porém, logo em seguida, a Remy ataca com o seu cabelo. Lembra que ela tinha um cabelo em formato de ferrão? Então não era só o formato, é de fato um ferrão. Ela ataca, mas o Megumi consegue desviar com facilidade e jogar a Remy no chão, perguntando ainda se a Remy aceita ser usada dessa forma, como se fosse um objeto. Ao mesmo tempo que ele lida com a Remy, o Hazenoki, que estava no teto, parte para cima, e também o próprio Reg utiliza de sua habilidade. 2 papéis são jogados em cima do Megumi e esses papéis se transformam em gasolina. Ao mesmo tempo, o próprio Hazenoki joga os dentes que ele tinha arrancado para cima do Megumi, fazendo mais uma explosão, dessa vez potencializada pela gasolina que o Reg acabou jogando para cima dele. Reg, até mesmo sabendo que a explosão ia ser mais forte, tinha se escondido em um dos apartamentos, e no momento em que ele sai desse apartamento, ele pergunta ao Hazenoki se já tinha acabado. Hazenoki diz que ainda não. Ele correu para uma sala logo antes da explosão, assim como o próprio Reg. O Megumi é realmente muito bom e tem um tempo de reação muito bom. Nesse momento, finalmente a gente também vê quantos pontos o Reg tem, e são 41, também é um número bastante grande. Megumi conseguiu se esconder entrando em um apartamento, e não só isso, ele também conseguiu levar a Remy, que estava no chão, que ele jogou. E ele até mesmo nesse momento questiona a Remy. Eles acabaram de tentar explodir não só o Megumi, a Remy estava ali do lado, e pergunta se ela entendeu. Esses caras não se importam em protegê-la, ela é só um objeto para eles. Se ela entendeu, então é melhor ela sair de lá, porque ela está em perigo. Megumi, depois de ter dado esse aviso, sai dali e começa a se locomover para tentar derrotar esses oponentes, mas a Remy não entendeu. Ele até mesmo ia xingar aqui de forma bem pesada a Remy, mas a Remy atacou com o seu ferrão no estômago do Megumi, perfurou o estômago do Megumi aqui. Essas frases do Megumi acabou pegando pesado na cabeça da Remy. Ela está desesperada, ela acreditou que o Reg o amava e por isso iria protegê-la, mas o Megumi não tá nem aí, cara. O Megumi Dark é muito bom e ele diz que às vezes ele vê lixos como ela se apegarem a palavras das pessoas ao invés das ações dela. A Remy é um trash, cara, muito bom o Megumi aqui, tá cagando e andando pra essa mulher e dizendo, diga-se de passagem, umas boas verdades na cara dela. Porém, mesmo depois disso tudo, ainda aparece aquele mesmo cara chamado Hari, agora a gente sabe o nome dele, e que ele possui 28 pontos. Esse cara é aquele mesmo que conseguia modificar suas unhas e seus dedos, que acabou sendo jogado pra fora do prédio. Ele não só resistiu, como também conseguiu voltar pra luta. Hari diz que não foi fácil escalar até ali, mas o Megumi, tirando sarro, ainda fala que era pra ele simplesmente ter usado as escadas, que ele é um idiota também. Nesse momento então vão ser
ser 4 contra 1. Ele tá até mesmo considerando aqui a Remy entre eles. Eu não consideraria, mas tudo bem. Porém, o Megumi ainda assim quer pegar os pontos de todos eles. Contudo, no momento em que ele estava pensando sobre tudo isso, Kogane aparece e diz que um jogador adicionou uma regra, a migração à extinção. Essa regra é a regra número 10, onde os jogadores podem transferir qualquer quantidade de pontos entre um e outro. E isso deixa o Megumi feliz. Ele sabe que foi o Megumi que conseguiu concluir o plano e agora ele não precisa mais pegar os pontos de todo mundo, já que o Itadori conseguiu concluir parte do plano. Sendo assim, o Megumi agora pode atacar para matar. Ele parte para cima do Hari metendo um chutão que é defendido, mas logo depois desse ataque, ele invoca um outro Shikigami, um elefante abundante. Como eles estavam em um apartamento, o elefante destrói absolutamente tudo e arremessa o Hari de novo para fora do prédio. Megumi, que também é arremessado, ele se agarra a Nui, que é o único Shikigami dele que sabe voar. Hari fica um pouco incomodado por ter sido jogado para fora do apartamento pela segunda vez, mas agora o Megumi não deixa ele sair vivo dessa. Ele pula para cima do Hari, pega um cano que acabou saindo dessa construção e mete um monte de golpe na cara do Hari, algo bem seco, furando os olhos, eu acredito, mas o Hari ainda continua vivo. Alguém que sabe energia amaldiçoada realmente é muito mais resistente do que a maioria. Quando os dois chegam ao chão, o Hari está bem machucado e o Megumi consegue pegar uma arma que ele estava escondendo dentro das suas 10 sombras. Com essa espada, ele mete a facada bem no meio da testa do Hari, matando assim o Hari instantaneamente. Megumi ainda vai precisar dos pontos, mas agora a situação está bem melhor. A Tsumiki, a irmã do Megumi, não vai mais precisar ser forçada a participar de lutas de vida ou morte. Ela agora pode simplesmente trocar pontos com alguém que conseguiu esses pontos. Por isso, ele tem uma margem muito maior. Ele ainda vai querer os pontos de todo mundo, mas agora ele pode matar e perder todos esses pontos que não tem nenhum problema. Enfim, menos um. Reg e Hazenoki chegam depois do Megumi acabar derrotando um de seus colegas. Reg até mesmo fica um pouco decepcionado. Pô, sacanagem, quanto ponto desperdiçado com essa morte. A gente tem que lembrar que o Harry tinha até mesmo bastante ponto. Ainda assim, Reg ficou um pouco surpreso dele ter morrido tão rapidamente que nem mesmo conseguiu utilizar sua técnica amaldiçoada. E de uma luta de 4 contra 1, acabou se tornando uma luta 2 contra 1, já que a Remy fugiu e um outro cara acabou de ser derrotado. Enfim, a situação melhorou, mas também não tá ainda muito boa não, porque a primeira explosão que pegou o Megumi desprevenido deu um dano realmente muito grande no Megumi, então a situação não tá muito boa assim. E ele até mesmo pensa, seria melhor utilizar o seu domínio, mas o domínio do Megumi ainda está incompleto, então ele não tem uma barreira para prender os seus inimigos. O pior dos cenários seria ele justamente utilizar essa expansão de domínio que não tem uma barreira para prender os seus adversários e simplesmente o Hazenoki e o Reg conseguirem escapar dela, simplesmente correndo. Nesse caso, o Megumi teria gastado um monte de energia amaldiçoada para nada, hein? Então não é um bom movimento ele utilizar sua expansão de domínio nesse momento. Enquanto o Megumi estava pensando, o Hazenoki já começa o seu movimento. Ele cospe um dente que começa a explodir, mas antes de chegar no Megumi, uma outra pessoa toma essa explosão bem na cara, uma pessoa que ninguém esperava e que começa a sangrar, mesmo dizendo que não sofreu danos. Esse é o Takaba e ele possui 0 pontos. Ele chega já dizendo que não é justo uma luta 2 contra 1 e que eles são covardes por atacar alguém indefeso. Sendo assim, Takaba vai ajudar o Megumi. Segundo o Takaba, ele até mesmo diz que só de olhar para uma pessoa ele sabe se uma pessoa é boa ou não. Por isso ele decidiu ajudar o Megumi. Não sei se considera o Megumi como uma pessoa boa, mas eu acredito que seja melhor do que o Reg e o Hazenoki. Bom, mesmo sendo suspeito e estranho, o Takaba de qualquer forma protegeu o Megumi. Então o Megumi diz que mesmo não conhecendo, mesmo o cara sendo bizarro, eu acho que ele pode confiar no Takaba, já que ele protegeu com a cara, né? Ainda assim, o Reg pergunta ao Hazenoki, você conhece esse cara? E o Hazenoki diz que não, mas é mais fácil perguntar. E o Hazenoki fala, qual deles é você? Eu acredito que ele esteja perguntando ao Takaba se ele é um reencarnado ou se ele é um novo jogador que acabou despertando no jogo da Bat.
combate. Porém, o Takaba não entende muito bem essa pergunta não, e ele chega à conclusão que a pergunta do Hazenoki era perguntando se ele era engraçado ou sem graça. Hazenoki tenta dizer que não era isso, mas o Takaba não deixa não. Ele começa a explicar que essa roupa é uma homenagem ao primeiro herói que o fez chorar de rir, e por isso ele jura por essa roupa que não pode fazer uma piada sem graça, concentrando sua aura, parecendo que ia soltar um golpe até mesmo importante. Ele diz que vai dizer uma piada que preparou antes. Reg e Hazenoki até mesmo se preparam achando que ele vai soltar algum movimento poderoso, mas o que o Takaba solta é uma piada extremamente sem graça e sem sentido até. Não tem o menor sentido a piada do Takaba, e todo mundo fica meio que com cara de pastel aqui, sem achar graça nenhuma. Takaba fica até mesmo um pouco nervoso, dizendo que a plateia é chata, que não entende as suas piadas, e fala que esse povo é o tipo de pessoa que não ri desde quando nasceu e que ainda assim senta na primeira fila mesmo assim. Mas o Megumi fala que o problema é o Takaba. Ele até mesmo lembra do Aoi todo. Cara, é muito engraçado o Megumi lembrar do Aoi todo, porque também ele é bem extremo. Ainda assim, ele parte pro ataque e mete uma voadora de 2 chutes na cara do Hazenoki. Foi tão rápido que eles nem conseguiram reagir a esse movimento. Reg até mesmo elogia o Takaba. Ele diz que sua liberação de energia é extraordinário. Esse cara é realmente forte, apesar de estranho. Ele não parecia ter tanta energia amaldiçoada assim, mas só que ela explodiu de repente. Então o Takaba é alguém diferenciado. Ele é o comediante da velha guarda que não tem problema com violência. Ao mesmo tempo, o Megumi aproveita essa situação e tenta atacar o Reg da mesma forma que atacou o seu primeiro aliado, pelas sombras do Reg, tentando agarrar a perna dele. Reg percebe e consegue desviar. Com o Takaba se aproximando de forma extrema do Megumi, o Megumi fala um plano pro Takaba, que é tentar separar esses dois. O Hazenoki, ele explica, tem uma técnica que provavelmente transforma partes do corpo que ele separa do seu próprio corpo em explosivos, e ainda por cima consegue utilizar a técnica reversa para recompor essas partes que ele arranca. Então é alguém muito perigoso. Nesse meio tempo, o Megumi ainda tem tempo para conseguir verificar quantos pontos o Higuruma tinha, e ele verifica que de fato o Higuruma tem apenas 1 ponto. Então isso significa que de fato foi o Itadori que conseguiu convencer o Higuruma a dar os pontos e criar uma nova regra. A gente tem que lembrar que o Hakari também se colocou nessa situação, ele ia enfrentar o Hajime, então tinha essa dúvida de quem que conseguiu fazer esse plano primeiro, se era o Hakari ou se era o Itadori, e agora o Megumi chegou à conclusão de que foi de fato o Itadori quem conseguiu colocar esse plano em ação. Sabendo disso, Megumi então pega novamente sua espada que estava guardada dentro de suas sombras, e ele diz ao Reg que ele não tem mais nada a tratar nessa colônia, já que o Megumi conseguiu 100 pontos do Higuruma. Sendo assim, o Reg, se quiser, pode fugir. Ele não vai perseguir o Reg. Porém, o Reg não vai desistir dessa luta tão fácil assim, afinal, o seu amigo acabou de morrer e perdeu muitos pontos nesse processo. Então o Reg quer uma compensação por ter perdido tantos pontos. Ele vai recuperar os pontos matando o Megumi. É isso que o Reg quer. Então o Megumi chega pro Takaba e fala que caso ele decida matar o Hazenoki, ele prefere que ele pegue os pontos do Hazenoki antes de matar o seu oponente. Então se você puder, pegue os pontos ali do oponente, seria bem-vindo. O Takaba diz então que aceita o seu pedido, porém ele é um comediante, ele nunca faria algo para tirar permanentemente um sorriso de alguém. O Takaba é incapaz de matar. Com essas palavras, o Megumi até mesmo, beleza, tudo bem, faz como você quiser, contanto que você vença, qualquer coisa está bom. Takaba até dá um sorrisinho e solta um pulo lá, bem bizarro, muito estranho, e parte pra cima do seu oponente, que também contra-ataca. Ele utiliza um combo de dente mais olho, fazendo um lançamento do olho pra cima do Takaba, que consegue rebater esse olho jogado pra cima dele, utilizando um leque de papel. O olho desviado explode lá no andar de cima e fala que essa é uma técnica mortal, mas um show de talentos. O vermelho é tabu. Dizendo essas palavras, o Takaba vai pra trás dele e com seus dedos enfia eles bem do orifício do Hazenoki. Essa piadinha até mesmo lembra aquilo que aconteceu com o Kakashi, é muito engraçado. Hazenoki fica pistola, é
claro, ninguém gosta de uma situação dessa, gritando então assim pra o Takaba não o subestimar. Mas antes que ele complete essa palavra, o Takaba mete um chutão na cara dele. O Takaba é realmente muito poderoso. O Megumi então dá graças a Deus de que o Takaba não é o seu inimigo. E o próprio Reg fala que o Takaba já era, porque depois de ter sido feito de idiota, o Hazenoki vai pra cima com tudo e vai acabar com o Takaba, porque o Hazenoki também é bem forte. Porém, depois de dizer essas palavras, o Megumi solta uma provocação aqui. O Megumi tá bem dark, bem direto nessa última luta. Ele fala que não deveria se preocupar com o Hazenoki, porque ele disse que não tem mais nada a tratar nessa colônia. Então ele deveria se preocupar com ele mesmo, porque agora o Megumi pode lutar com tudo sem precisar se segurar. E assim começa de fato uma das lutas que eu acho mais legais de todo o Jujutsu Kaisen. Eu adoro essa luta do Megumi contra o Reg. A primeira coisa que o Megumi faz é invocar novamente o seu elefante, que parte pra cima do Reg com tudo. E quando o Reg achou que era simplesmente um elefante indo pra cima dele, esse elefante dispara um baita de um jato d'água que ele consegue desviar por pouco. Além disso, o Megumi aproveita essa oportunidade pra tentar pular em cima do Reg, mas de novo ele percebe, esse Reg tem uma percepção muito boa. Em contra-ataque, ele joga mais um papel que se transforma numa rede pra tentar capturar o Megumi, mas ao invés de capturar o seu adversário, captura os seus Shikigamis coelhinhos. No momento em que o Megumi chega ao chão, Reg de novo contra-ataca. Ele utiliza mais recibos agora para invocar várias facas que são disparadas contra o Megumi. O Megumi pela primeira vez utiliza os seus Shikigamis como escudos, e o Reg percebe que esse coelho é diferente dos outros Shikigamis. Não importa quantos ele mate, eles começam a aparecer sem parar. Além disso, esse Shikigami combinado com um elefante que dispara um jato d'água significa que provavelmente o Megumi entendeu como funciona a técnica do Reg. Ele até mesmo pergunta isso ao Megumi e ele fala que a técnica do Reg provavelmente é invocar o conteúdo que está no recibo, apesar dele não ter certeza se é somente isso. Sabendo agora da opinião do Megumi, ele diz que a sua técnica pode ser chamada de reprodução contratual, o que significa que ele pode invocar mais do que apenas objetos, e sim também experiências. Ele acabou de utilizar um recibo de uma estadia de 3 dias e 2 noites em um hotel 5 estrelas, ou seja, ele saiu agora de um spa no meio da luta. Ele está em um estado completamente relaxado e descansado, enquanto o Megumi nessa altura da batalha está completamente acabado. E parece que o Megumi até mesmo concorda com o Reg. Ele tá acostumado a utilizar vários Shikigamis ao mesmo tempo. O problema pro Megumi aqui foi ter utilizado várias vezes o elefante abundante e além disso também o elefante junto com outros Shikigamis. Ele geralmente invoca o elefante sozinho, mas agora ele teve que invocar o elefante junto com outros Shikigamis, o que é um desgaste realmente muito grande. A interpretação do Reg sobre a técnica do Megumi é que o Megumi consegue invocar e descartar Shikigamis com extrema facilidade. Uma baita de uma técnica das 10 sombras, né? Porém, no momento em que esse Shikigami for ferido, provavelmente ele não deve conseguir mais invocar esse Shikigami. Por isso que o Reg está falando que aquele cachorro, o Kon, que foi ferido logo no começo da batalha, não pode ser mais invocado. E aquele Shikigami era um Shikigami especial, porque ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia correr, atacar e defender. E já que os outros Shikigamis não têm tanta versatilidade assim, o Megumi está tendo que fazer um combo entre as habilidades de seus Shikigamis. E nesse momento, a batalha entre os dois vai ser uma guerra de exaustão, em que nenhum dos lados tem uma técnica extremamente poderosa. Por isso, é impossível pro Megumi conseguir vencer essa luta. O Reg tá descansado, não está ferido, enquanto o Megumi está completamente exaurido e todo machucado. Então, o Reg aqui está com a vantagem e o Megumi repara. Por isso, ele concorda com o Reg e diz que a solução é fugir. Ele invoca a Nui e começa a voar para longe do Reg e contra-ataca. Ele consegue invocar agora com seus recibos drones, e esses drones perseguem o Megumi mostrando a localização dele. Ao mesmo
tempo, ele de novo invoca uma moto e começa a perseguir o Megumi pelo chão, verificando aonde que ele está com os drones. Megumi então, vendo que não tem como escapar, para em um ginásio e o Reg viu que ele está lá. E agora começa a pensar, será que ele fugiu ou simplesmente está tentando atrair o Reg para esse local? Na verdade, o Reg até mesmo talvez conseguisse expulsar o Megumi de lá dentro fazendo um incêndio, queimando todo esse local. Só que no momento em que ele fizer isso, seria mais difícil de perseguir o Megumi. Por isso, o Reg decide entrar lá, mesmo parecendo ser uma armadilha. Reg levou um tempinho para entrar, mas ele chega já perguntando: o que você está planejando, seu merdinha? E o Megumi retruca dizendo que quem parece que planejou alguma coisa foi o Reg. E bom, realmente mentir é importante para feiticeiros. No momento em que ele fala isso, 2 caminhões destroem a parede do ginásio e partem para cima do Megumi. E logo ele lembra da fala do Reg, dizendo que isso seria uma guerra de exaustão onde nenhum dos dois tem uma técnica muito poderosa. Ou seja, o Reg mentiu. Ele tem sim uma técnica poderosa. Invocar caminhões, algo tão pesado assim, é algo realmente muito poderoso. Porém, mesmo assim, o Megumi consegue desviar. Ele se joga no chão e passa por debaixo dos 2 caminhões. Mas no mesmo momento em que ele consegue desviar dessa técnica bem poderosa, o Reg consegue invocar 2 vasos que caem em cima do Megumi, fazendo um baita de um machucado na cabeça dele, dando mais uma oportunidade pro Reg se aproximar. Com uma faca, ele começa a fatiar o Megumi, faz vários cortes e em seguida joga um rabanete pra cima do Megumi. Obviamente, o Megumi achava que isso era inofensivo, mas dentro desse rabanete estava escondido uma faca, que pega o Megumi desprevenido, mas que ainda consegue se defender. Ele utiliza ali o seu antebraço para se defender desse golpe, mas isso é mais uma facada pra cima do Megumi. É mais um ferimento que eu considero aqui grave. E o Reg não tá nem aí. Ele aproveita mais uma oportunidade para meter o bicudão no queixo do Megumi. Os objetos que o Reg acaba produzindo são como os Shikigamis do Megumi. Ele pode dar ordens simples a eles. Então ele consegue fazê-los voar, consegue controlá-los um pouco, o que é muito bom. Afinal, invocar armas que voam na direção do seu adversário é uma técnica muito boa pro Reg. Essa luta nesse momento parece até mesmo que já foi decidida. Sendo assim, o Reg, mesmo achando que o Megumi tem uma personalidade muito mal criada, decide perguntar: se você der os seus pontos, eu vou dar uma morte indolor. É o que o Reg diz para o Megumi. Contudo, o Megumi fala que as técnicas de barreiras são mesmo difíceis. O que o Megumi não consegue entender é como criar uma barreira onde o espaço lá dentro é maior do que o de fora. Isso daí não entra muito na cabeça do Megumi. Sendo assim, ele vai transformar todo esse espaço do ginásio no domínio dele. Ele invoca o Jardim das Sombras Justapostas. E aqui tem uma coisa completamente diferente do que a gente viu pela primeira vez. Tem uma vértebra atrás do Megumi. Isso a gente não tinha visto da primeira vez que ele tinha invocado seu domínio. Porém, essa técnica deixa o Reg completamente espantado. Ele não sabia que o Megumi era um feiticeiro desse nível e o Megumi aqui também foi um outro mentiroso. O Reg disse que não tinha uma técnica tão extravagante, tão potente e que seria uma guerra de exaustão e utilizou 2 caminhões. E o Megumi aqui também fez seu blefe. Ele parecia não ter uma técnica poderosa, mas acabou mostrando uma expansão de domínio. Automaticamente, para contra-atacar essa expansão, o Reg utiliza a Cesta Oca de Vime. E é um protótipo do domínio simples. É uma espécie de domínio simples bem antigo que os feiticeiros antigos conseguiam aprender de uma forma ou de outra. E essa habilidade tem a capacidade de neutralizar os acertos garantidos das expansões de domínio no momento em que eles fazem o selo. Contudo, a técnica do Megumi não é uma técnica de acerto garantido, é um domínio incompleto e por isso ele consegue adentrar na Cesta Oca de Vime como se fosse nada. Nesse momento a gente vê até mesmo o narrador fazendo uma comparação entre a amplificação de domínio e os domínios simples. A amplificação de domínio nada mais é do que uma espécie de expansão de domínio concentrada ali, que fica em torno do usuário. Ele consegue acertar o seu adversário, porém não consegue utilizar a sua habilidade nada.
Hinata. Foi o que a Hanami e o jogo fizeram contra o Satoru Gojo e foi por isso que eles conseguiram acertar o ilimitado do Satoru Gojo. Porém, a sexta Oca de Vimy e os domínios simples, eles não contra-atacam a técnica diretamente. O que eles fazem é neutralizar a expansão de domínio e anulam o efeito de acerto garantido do golpe. E como o Jardim das Sombras justapostas é só uma extensão da técnica das 10 sombras, algo que melhora a capacidade da técnica das 10 sombras e deixa ele 120% melhor, então não é algo que a sexta Oca de Vimy consegue contra-atacar. Esse domínio incompleto do Megumi pegou o Reg completamente de surpresa e o Megumi percebe aonde que foi parar o seu sorriso agora. Reg então fica um pouco furioso e grita: seu merdinha, acha que já me venceu? E no momento em que ele diz essas palavras, o ataque do Megumi começa. O Megumi ataca com 3 clones dele mesmo, juntamente com os seus Shikigami Sapo segurando a perna do Reg. Esses clones do Megumi começam a espancar o Reg como nunca antes, mas o Reg tenta um contra-ataque. Ele invoca suas facas que conseguem cortar a língua que estava prendendo a perna do Reg, liberando os movimentos do Reg Star. Porém, das sombras que o Reg estava pisando, sai mais um clone que segura novamente a perna do Reg e o arremessa para um outro Megumi que tenta dar uma espadada. Essa espadada é defendida pelo Reg, mas ainda assim uma luta 2 e 3 contra 1 realmente é muito difícil de lidar. Um outro clone do Megumi dá uma cotovelada na cara do Reg e ele não consegue lutar dessa forma contra tantas pessoas ao mesmo tempo. Com um espancamento desse, o Reg fala que o aumento da performance da técnica amaldiçoada do Megumi é realmente incrível. Isso é até mesmo mais desafiador do que um domínio simples de acerto garantido. Se ele usar o elefante abundante aqui e me bombardear com a água, eu não sei se posso fazer muita coisa não, eu vou ser derrotado. Por isso, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou atacar antes que ele me ataque com tudo. Reg então joga uns recibos bem grandes pro céu e o Megumi repara que aquele recibo não é boa coisa não. Ele tenta mandar a Nui rasgar aquele recibo, mas isso é lento demais. O Reg joga 3 carros para dentro da expansão de domínio do Megumi e começa a afundar dentro daquele mar negro da expansão do Megumi. O Reg percebeu que se ele não reforçasse o seu pé de energia amaldiçoada, ele seria puxado para dentro das sombras do Megumi, ou seja, tudo dentro desse domínio é como se fosse a barreira do Megumi. Então ele consegue colocar coisas dentro da própria sombra do Megumi Fushiguro. E além disso, ele percebeu uma outra coisa. Ele conseguia, o Megumi, tirar armas dessas sombras, mas mesmo assim, ele tirou poucas armas. Ele, durante a batalha que estava tendo contra o Reg, estava ficando sem armas. Então por que ele faria isso? Se ele pudesse guardar tantas armas quanto quisesse dentro das sombras, seria muito bom ele ter muitas armas. Por que ele tem poucas? E aí o Reg chegou à conclusão de que o que ele coloca dentro das sombras vira peso para o próprio Megumi. Então ele não pode ter muitas armas dentro das sombras porque ficaria muito pesado. Ele só pode guardar poucas armas lá dentro. Sendo assim, agora é como se tivessem 2,4 toneladas nas costas do Megumi. Os carros que o Reg jogou para dentro do domínio do Megumi viraram peso para o próprio Megumi Fushiguro. E o Reg diz que vai continuar adicionando peso até esmagar o Megumi, acabando assim com a luta. Mas o Megumi não desiste, cara. Ele pergunta: você não acha que está esquecendo de alguma coisa? Mesmo sendo uma expansão de domínio incompleta, ainda é um domínio. Tem uma sombra em cima de você também. Megumi assim invoca o elefante abundante que cai nas costas do próprio Reg. Agora de fato virou uma luta de resistência. Quem é que vai aguentar por mais tempo o peso do seu oponente? E olha que doido, galera. O normal de uma pessoa desmaiar é já com uma força de 5 a 6 Gs. E levando em consideração que o Megumi está sofrendo um peso de 2,4 toneladas, ele está com uma força de 40 Gs nas costas. Isso daí é uma coisa que com certeza quase que nenhum humano conseguiria resistir. Sendo assim, o Megumi, para prevenir não ser esmagado instantaneamente, concentrou muita energia amaldiçoada no seu corpo, principalmente nas partes inferiores, e ficou ali um pouco curvado para conseguir aguentar tanto peso. Já do lado do Reg, ele está aguentando um elefante africano adulto que pesa em média de 3 a 6 toneladas. Ou seja, o Reg está suportando mais peso ainda do que o próprio
Megumi Fushiguro. E como a técnica do Megumi está muito mais precisa do que anteriormente, então o peso do elefante está muito parecido com um real. E olha ainda por cima que esse elefante caiu de uma boa altura. Então o que o Reg está fazendo aqui é algo incrível. Resistir a tanto peso sendo jogado para cima dele não é algo que todo mundo conseguiria fazer. Tanto é que o Reg ainda fraturou sua fíbula direita e seu tornozelo com esse peso. Dessa forma, se continuar essa batalha, os dois podem ser esmagados até a morte. Ainda assim, suportando todo o peso do elefante, o Reg começa a pensar: poxa vida, se eu tivesse ainda aquele caminhão com o peso de um caminhão, eu com certeza conseguiria ganhar do Megumi Fushiguro, mas eu ainda tenho um trunfo. Se eu conseguir utilizar esse trunfo, é vitória certa. Será que seria bom eu utilizar esse trunfo já quando eu estiver dentro das sombras do Megumi? Utilizando lá dentro, todo o peso desse trunfo cairia nas costas do Megumi e ele seria morto instantaneamente. Mas fazer isso poderia ser suicídio. Se o Megumi não desfez a técnica dele até agora, significa que o que está dentro das sombras vai permanecer dentro das sombras mesmo depois do domínio ser desfeito. Então matar o Megumi enquanto ele estiver dentro das sombras significa que o Reg provavelmente vai morrer também. Além disso, ele nem sabe o que são essas sombras. Será que ele consegue nadar ou respirar lá dentro? Ele não sabe. Então é muito arriscado ir para dentro dessas sombras. Ele precisa invocar o seu trunfo ainda quando estiver fora das sombras, quando ele tem a oportunidade de derrotar o Megumi e ainda conseguir permanecer fora das sombras do próprio Megumi. E ele decide fazer justamente isso agora. Ele tira um recibo que é o seu trunfo e decide ativá-lo, mas ele não aguenta. No momento em que ele tira um dos braços para pegar esse recibo, o peso do elefante faz com que ele seja submergido dentro das sombras. Ele não consegue utilizar nenhum recibo lá dentro. Dentro das sombras não tem oxigênio, ele não consegue boiar, não tem resistência nenhuma. Ele só vai se afogar até a morte. Megumi então decide esperar o Reg morrer lá dentro, afogado dentro das suas sombras, para só depois desfazer o seu domínio. Porque depois que ele desfizer o seu domínio, ele consegue tirar o que está lá dentro. Mas antes que o Reg desmaiasse de vez dentro das sombras, ele consegue controlar o seu carro que estava lá dentro. O Reg mesmo disse que os objetos invocados por ele podem ser controlados como Shikigamis. O peso nas costas do Megumi até aliviou agora. Eram 3 carros, agora só tem 2 lá dentro. Mas o Reg tem a oportunidade de invocar o seu trunfo sem um peso de um elefante nas suas costas. O Reg até mesmo diz: o Megumi é forte, porém o Reg é mais. Reprodução do objeto contratual. Ele invoca uma casa. Se essa casa de fato cair dentro das sombras do Megumi, é game over. Um terreno de 132 metros quadrados de madeira de 2 andares tá caindo e o Megumi está prestes a ser esmagado. Mas no momento em que essa casa ia encostar no domínio do Megumi, tudo muda. O Reg se vê novamente se afogando, sendo ainda sufocado pelo próprio Fushiguro. Ele não tá entendendo nada. Será que ele caiu pra dentro das sombras de novo? Isso não são as sombras, isso é água. Por quê? Por que ele está se afogando dessa forma? E que força absurda que o Megumi está colocando nele. Espera, é por causa dos 2 carros que ele tem de peso? Então ele não vai conseguir sair dessa piscina com vida? Ele vai se afogar? Ele precisa desativar sua técnica, tirar o peso do Megumi e assim conseguir talvez sair de dentro da piscina. E depois que ele saiu da piscina que ele começa a entender de fato o que aconteceu. No momento em que o Reg jogou a casa, antes dela entrar dentro das sombras do Megumi, o Megumi entrou dentro das suas próprias sombras e desfez o seu domínio. Sendo assim, a casa acertou o verdadeiro chão do ginásio e embaixo do ginásio tinha uma piscina. Como o chão foi destruído, o Reg e a própria casa caíram dentro da piscina e o Megumi utilizou sua técnica de aparecer nas sombras do seu oponente para reaparecer dessa forma e agarrar o Reg. E ainda por cima, com todo aquele peso que ele tinha de 2 carros nas suas costas, ele ia conseguir afogar o Reg. Nesse momento da luta, os dois estão em um estado lamentável. O Megumi acabou de utilizar uma expansão de domínio, então ele está bem exausto e também muitos dos seus Shikigamis já foram machucados pelo Reg. Já do lado do Reg, além de ter sofrido um sufocamento 2 vezes, todos os seus recibos foram encharcados pela piscina.
piscina e para ele invocar o que tem no recibo, ele precisa queimar esse recibo. Com os recibos todos encharcados assim, o Reg não consegue mais utilizar sua técnica. Então, nesse momento, vai ser uma briga de rua mesmo. Vai ser os dois caindo na porrada na mão sem conseguir utilizar os seus poderes. Ao menos é isso que eles disseram, né? O Reg acredita que o Megumi não consegue ainda utilizar os seus Shikigamis e o Megumi acredita que o Reg não consegue utilizar os seus recibos por estar encharcado. Sendo assim, os dois caem na porrada. O Megumi ainda está utilizando sua espada que ele utiliza para tentar atacar o Reg. A espadada é defendida com o antebraço do Reg. E assim como todas as vezes que eles caíram na porrada, o Reg demonstrou uma vantagem no combate corpo a corpo. O Reg é um melhor lutador que o Megumi, ele controla melhor sua energia amaldiçoada do que o próprio Megumi. E ele sente isso. Os golpes do Reg são muito pesados. E até mesmo faz sentido, né? Já que ele aguentou o peso do elefante abundante, suas habilidades básicas e de reforço são excepcionais. Se aproveitando dessa maior vantagem no combate corpo a corpo, o Reg parte para dar um golpe decisivo, mas é aí que o Megumi consegue pegá-lo de guarda baixa. O Kon finalmente aparece e dá uma mordida fatal no Reg, arrancando praticamente o seu ombro inteiro. O Reg acreditou durante todo esse tempo que o Kon, o cão do Megumi, não pudesse ser invocado, já que ele não invocou um dos seus Shikigamis mais fortes durante toda a luta. Porém, o que o Megumi fez aqui foi guardar o seu Shikigami para o melhor momento. Aquelas facadas de fato machucaram o Kon, mas isso não chega nem perto de imobilizar o cão divino dele. O cão divino não é tão fraco assim. E de novo, parece que tudo se resume às mentiras de um feiticeiro. O Megumi só estava esperando para o melhor momento para utilizar o seu melhor Shikigami. E finalmente assim, derrotando o Reg. Com o Reg no chão, o Reg até mesmo elogia um pouco o Megumi. Ele fala que a expansão incompleta do Megumi, até mesmo o que o Megumi fez e se arriscou se afogando junto com o Reg dentro da piscina, tudo isso fez com que o Reg pensasse que o Megumi não podia mais invocar o seu cachorro, o seu Kon, o cão divino. Mas na realidade ele estava mantendo durante todo esse tempo como uma grande carta na manga. E pensar que depois de todo esse tempo o Reg perderia para um feiticeiro moderno e ainda por cima um fedelho como o Megumi. Bom, mesmo sendo a melhor opção fugir pro Megumi, a Nui não consegue carregar por tanto tempo alguém. Então não seria fácil pro Megumi fugir. A Nui não tem essa capacidade tão boa assim para levar o Megumi para longe, então não tinha como fugir. E o plano desde o começo foi atrair o Reg para esse ginásio e que ele pudesse assim utilizar sua expansão de domínio incompleta. Mas bom, chega de falar da luta. E ele pergunta qual é a relação do Reg com o Tengen. E o Reg parece que não tem nenhuma. Ele até mesmo pergunta: o Tengen? Ah, então aquele eremita ainda está vivo? Isso daqui é a resposta suficiente para o Megumi entender que ele não sabia nada sobre o Tengen. O Megumi é alguém tão desconfiado que ele não confia nem mesmo no Tengen. Ele ainda tem a hipótese de que talvez o Tengen esteja trabalhando junto com o Kenjaku, já que o próprio Reg disse que o Tengen não falou a verdade sobre os objetivos do jogo do abate. A migração à extinção parece que tem um outro objetivo que o Tengen não contou para eles, mas já que o Reg não tinha nenhum contato com o Tengen, parece que não é o caso. Enfim, com o Reg já derrotado, ele chama o Kogane e pede para enviar todos os seus pontos para o próprio Megumi. Megumi até mesmo fica um pouco desconfortável com essa ação, mas o Reg diz para ele não olhá-lo dessa forma. Essa daqui é a última ação dele. O Reg não é um grande amigo do Kenjaku, eles não são bons amigos. E como última ação, o Reg simplesmente achou que dar os seus pontos para o Megumi seria algo interessante. Talvez lá pra frente isso desse uns frutos interessantes no jogo do abate, quem sabe? E já que o Megumi foi capaz de matá-lo, então deixe-se à mercê do destino. Vire uma piada e então morra. Faça do destino algo interessante, já que você é forte. Mais ou menos foi essa a mensagem que o Reg deixou antes de morrer. Terminando assim a luta entre os dois e mais 5 pontos sendo adicionados pro Megumi aí, ó. Já matou 2, ganhou 10 pontos matando feiticeiros nesse momento e mais os pontos que ele ganhou do próprio Reg. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa luta. Essa daqui é uma das
lutas que eu mais gosto. Acho muito interessante as lutas do Megumi e espero que você tenha gostado e se inscrito no canal, porque vai ter mais review de Jujutsu Kaisen. Leva um tempinho, mas sempre sai. Então se inscreva aqui para não perder absolutamente nada, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!